Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este Café com Palavra de sexta-feira. Nós estamos trabalhando em cima do seguinte tema: personagens obscuros da Palavra de Deus. E hoje o personagem sobre o qual nós teceremos alguns comentários, sobre o qual nós faremos algumas meditações, chama-se Urias. Talvez alguns não saibam quem foi Urias na Bíblia, na palavra, mas muitos provavelmente vão se lembrar da sua pequena história no livro de 2 Samuel. Vou embasar então o que tenho a dizer neste dia em 2 Samuel capítulo 11, dos versículos 5 ao 13, a história de Urias, a breve história de Urias. Não quero falar de Davi, mas é impossível falar de Urias sem falar pelo menos um pouquinho de Davi. O que é que estava acontecendo no contexto em que Urias está neste momento e que nós vamos estudar? Davi estava em casa, havia mandado o seu exército, o seu comandante, para a guerra, para a batalha. Ele ficou em casa, da sua casa, do seu palácio, ele contemplou uma mulher chamada Batseba, a achou muito bonita, mandou convidá-la para estar com ele e eles então tiveram um relacionamento. Depois ela foi para casa e mandou a ele a notícia de que ela estava grávida. Diante disso, certamente Davi ficou apavorado, envergonhado, e porque sabia que o marido dela estava na guerra, era um dos seus servos, dos seus guerreiros, dos seus batalhadores na guerra. Então ele manda um recado para que fosse levado até ele essa pessoa, Urias, o Eteu. É assim que ele é chamado na Bíblia. Por que Eteu? Quem eram os heteus na Bíblia, na palavra? Eram povos que residiam em Canaã quando o povo de Israel lá chegou. Quando Josué conquistou Canaã, ele expulsou muitos povos. Ele teve enormes vitórias juntamente com o povo de Israel. Mas mesmo tendo muitas vitórias, você sabe, alguns povos não foram vencidos e alguns povos continuaram morando em Canaã. Um desses povos que continuou morando em Canaã, que não foi expulso totalmente de Canaã, foram os heteus. Então, como eles ficaram em Israel, com o tempo foram fazendo relacionamentos com os israelitas e até acabou acontecendo, naturalmente, muitos casamentos entre heteus e israelitas. É assim que nós então vemos que esse homem, Urias, o heteu, não era um israelita, mas casou-se com uma israelita, Batseba, provavelmente da tribo de Judá. Então, é desse homem que nós vamos falar neste dia. Ele não era um israelita de nascimento, mas parece que ele era absurdamente um israelita de coração. E aí nós vamos ver o que vai acontecendo na sequência. Davi conversa com ele e, numa artimanha, querendo camuflar a situação que ele estava vivendo em face do seu pecado com Batseba, ele chama Urias e manda que ele vá para casa usufruir de tudo que ele tinha direito em casa. Na verdade, ele estava querendo que Urias tivesse um relacionamento íntimo com sua esposa Batseba, para que depois falassem que o filho era de Urias e não de Davi. Era uma artimanha, era uma perversidade, uma dureza de Davi, difícil de compreender e de explicar, sendo Davi um homem tão importante na história de Israel como ele foi.
Mas é aí que nós vamos ver o que acontece com esse Urias. Que história ele patrocina? Que pessoa ele se revela? Primeira coisa que nós vamos extrair, que nós vamos aprender com Urias, é que ele tinha muito controle emocional, controle da sua vontade. Lá no versículo 8 do capítulo 11 de 2 Samuel, nós vamos ver que Davi o chama e manda que ele vá estar em casa. Davi usa a seguinte expressão: desce a tua casa e lava os pés. Ou seja, Davi estava lhe dando, com certeza, tudo o que ele mais estava desejando naquele momento. Desce para a tua casa e lava os pés, ou seja, usufrua de tudo que está à sua disposição lá no seu lar. Mas é impressionante a capacidade desse homem de se controlar emocionalmente, de controlar a sua vontade. Alguém duvida de que ele estava profundamente desejoso de estar em casa, de comer da comida da sua casa, de usufruir do amor da sua esposa, quem sabe estar com seus filhos? É claro que ele estava muito desejoso disso. É claro que isso era uma grande vontade no seu coração. Ele estava na guerra, ele estava no campo de batalha, há muito tempo não estava em casa. Estava vivendo de maneira difícil lá na guerra. Mas ele não vai. Ele não aceita. Ele, ao contrário, vai para a frente da casa real e, juntamente com os outros servos, ou seja, com outros guerreiros que ele conhecia, ele dorme, ele passa a noite à frente da casa real. Para mim, isso é uma demonstração imensa de controle emocional, de controle da vontade. A vontade do ser humano, em geral, é muito forte. E a vontade de alguém que está na guerra e retorna, certamente é mais forte ainda. As emoções de quem está vindo da guerra, certamente são emoções muito perturbadas, muito dificultadas. E tudo que uma pessoa que vem da guerra deseja é certamente estar em casa e usufruir daquilo que ele tem no lar. Por isso, a gente aprende com ele, em primeiro lugar, um controle das emoções, um controle da vontade, por mais difícil que seja, é possível, e Urias nos dá o exemplo disso. Em segundo lugar, o que é que eu vejo na pessoa de Urias? Um caráter aprovado, um caráter exemplar. É impressionante o que acontece no versículo 11. Quando Davi fica sabendo que Urias não foi para casa, que passou a noite à porta da casa real, Davi questiona com ele por que ele fizera isso. E a resposta daquele homem é simplesmente extraordinária, gloriosa, inesperada. Ele diz então: como eu poderia ir? A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Olha o que ele diz. Ele parte então na sua resposta para honrar. Primeiro ele honra a arca, ou seja, ao próprio Deus, a presença de Deus. Depois ele honra Israel, a nação escolhida por Deus, e ele nem era um israelita de nascimento. Depois ele honra Judá, que era onde eles estavam, que era a tribo de Davi. Claro que não era a sua tribo, porque ele não era israelita, mas era a tribo de Davi e também a tribo do seu chefe, do seu comandante de exército, Joabe. Ou seja, esse homem sabe o que é respeitar, sabe o que é honrar. Então ele honra a Deus, honra a Israel, honra a Judá e honra a Joabe, o seu comandante, e honra aos seus companheiros de guerra, aos seus companheiros de batalha, dizendo: eles estão lá no campo,
Eles estão ao ar livre, estão em tenda, e eu vou desfrutar de todos esses benefícios da minha casa, do meu lar e da minha esposa? Não, não posso ir, não farei isso, não concordo, vou ficar aqui. Que força, meus irmãos, que caráter, que respeito, que dignidade, que capacidade de honrar, de respeitar, de dignificar. Para mim, é alguém que não conheceu a Cristo porque viveu muito antes de Cristo, não conheceu a cruz porque viveu muito antes da cruz, mas que naquele momento, de alguma forma, já tomou a sua cruz, por naquele momento já sabia o que era se sacrificar. Naquele momento, ele verdadeiramente manifestou um caráter aprovado como o caráter de Cristo. Que caráter maravilhoso, como nós aprendemos com ele nesse sentido. Em terceiro e último lugar, nós vamos ver, ainda no versículo 11, a renúncia aos seus direitos legítimos. Uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa, uma coisa muito difícil. Tomar a cruz, que não era a linguagem daquele tempo, é linguagem para nós, depois de Jesus. Mas ele tomou a cruz sem conhecer nada disso, porque ele renunciou aos seus direitos de ir para casa, de estar com sua esposa, de usufruir de tudo que o seu lar poderia lhe proporcionar. E é interessante que, além dele ter esses direitos, o próprio rei chega para ele e confirma, não é? Reitera, ratifica esse direito e lhe dá toda a possibilidade de ir desfrutar disso. Mas ele abre mão de todos esses direitos que lhe eram plenamente legítimos, que haviam sido, naquele momento, confirmados pelo rei, e, em renunciando, ele está, mais uma vez, honrando a Deus, a Israel, a Judá e a Davi. Que nós possamos aprender essas três coisas com Urias, que nós possamos refletir e trazer para a nossa vida esse exemplo, primeiro, de controle emocional, controle da nossa vontade, segundo, de caráter aprovado, aprendendo a honrar, a respeitar, a dignificar todos aqueles que merecem ser honrados por nós. Em terceiro lugar, aprendamos com ele a exercer renúncia, a tomar a cruz, a abrir mão de direitos quando isso é importante no contexto, na situação. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.